A era vitoriana gostava muito de pegar elementos históricos emprestados de outra época. E elementos do século XVIII, em especial, passaram a ser muito valorizados a partir de 1870. E um desses elementos está na roupa que a gente vê os criados usando. Vocês podem reparar que são sempre criados do sexo masculino, não são todos. Os criados que, por exemplo, o mordomo, ele usa o traje diferente desses rapazes aqui. Esses rapazes são chamados de lacaios, porque eles eram criados que eram treinados para servir a mesa, para atender convidados, e eles eram criados que também eram preparados para ser vistos em público. Então, eles acompanhavam, por exemplo, na carruagem. Quando a gente vê cenas que esses personagens ricos estão subindo e descendo de carruagem, sempre tem um lacaio com essa roupinha inspirada do século XVIII, ajudando principalmente as mulheres a descerem da carruagem. Então, isso aqui é o típico traje masculino em 3 partes do final do século XVIII. A gente tem um colete longo, uma calça curta, que é praticamente uma bermudinha, e uma casaca. As 3 peças são bordadas e são usadas com um sapato com fivela e uma meia branca. Isso era o padrão. Esse mesmo modelo de roupa, ele com as variações de material e de decoração, era usada pela burguesia, mas também era usada pelos nobres em diferentes ocasiões. Uma ocasião mais formal exigia uma roupa de seda, com algum tipo de decoração bordada. No dia a dia não era necessário que se usasse isso o tempo todo. Mas esse aqui é o modelo original do século XVIII, do Museu Metropolitano de Nova York. E aqui a gente tem uma libré de 1880, 1890. Essa aqui é a versão vitoriana, é como os vitorianos reinterpretaram a releitura que eles fizeram daquela casaca original do século XVIII. Então, para os criados, para os lacaios, esse uniforme era chamado de libré. De onde é que ele vem? Nos palácios reais da Europa, era comum que os lacaios utilizassem um uniforme com as cores da família real. E dependendo, e esses uniformes eles mudavam também de acordo com o palácio. Por exemplo, em Portugal, cada palácio tinha uma libré com cores diferentes. Então, esse criado, ele era visualmente identificado como sendo alguém que trabalhava naquele palácio especificamente. Para que servia a libré? Ela servia realmente para identificar esse criado aos olhos da sociedade, mas para os criados usar esse traje também era uma puta forma de diferenciação, porque o lacaio que usava a libré, ele estava acima, hierarquicamente, dos outros criados do sexo masculino que não usavam esse uniforme. E tem uma coisa que quem viu Downton Abbey conhece e que vai se repetir aqui: a hierarquia entre os criados é uma coisa muito presente nessas casas ricas. Já é diferente aqui do Brasil, no mesmo período que a gente não vai ter essa ênfase na hierarquia entre os criados, porque a gente tem o elemento da escravidão na nossa história. Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui e explicar que isso se chama libré, isso não é delírio da série, isso realmente existe. Porque sempre me perguntam por que os criados usavam roupas do século XVIII.